de minha São Luís. Aumenta o som, produção. Sábado pra ti. O quê? Muita informação e entretenimento pra todo o Maranhão. Balanço geral. E aí, minha gente, me conta como é que tá a programação desse sabadão, com muita energia, com muita alegria. E olha, calma que hoje tem atração aqui no palco do Balanço Geral, edição de sábado. Inclusive, já manda aí o seu recadinho pra gente, sua foto, sua mensagem, o contato tá na tela. Antes também já segue as nossas redes sociais, já aproveita aí para seguir. Estamos no Instagram, coloca na tela tvcidade.ma, segue toda a nossa programação lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo Twitter, aí no nosso canal do YouTube você consegue assistir toda a nossa programação por lá. Nosso Balanço Geral só está começando, fica aí, porque tem muito entretenimento e muita informação. E por falar nisso, já vamos começar agora com notícia, olha só. O Tribunal de Justiça do Maranhão aderiu a um aplicativo que aproxima pretendentes de crianças e adolescentes à espera de adoção. Pois é, a ferramenta permite o acesso a perfis e vídeos de menores. Com o apoio da tecnologia, a adoção se torna ainda mais ágil e humanizada. E pode, sabe o quê? Contribuir para reduzir o número de crianças e jovens que ainda aguardam por uma família. Formar uma família por meio da adoção agora pode estar mais perto da realidade para muitos maranhenses. O Maranhão acaba de aderir ao Adote, um aplicativo que facilita o encontro entre pretendentes habilitados e crianças ou adolescentes que aguardam por um lar. A ferramenta, que já é utilizada com sucesso em outros 9 estados, foi oficialmente adotada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O sistema Adote ele é um sistema que foi criado pelo Tribunal de Justiça do Paraná e o objetivo era sensibilizar pretendentes à adoção que tinham um perfil diferente daquele perfil das crianças que estão em situação de acolhimento. O sistema ele prevê a inclusão lá de imagens, de relatos, de entrevistas, de vídeos com as crianças que estão em situação de acolhimento e que permanecem por longos períodos sem nenhum pretendente à adoção interessado. Então, o juiz da infância e da juventude, da comarca em que a criança está acolhida, ele profere uma decisão judicial e aí determina a inclusão daquela criança no sistema Adote. Os pretendentes à adoção cadastrados no Sistema Nacional de Adoção, eles vão ter a possibilidade, então, de ter contato com a imagem, com a história de vida daquelas crianças que estão disponíveis à adoção, que, a priori, não estariam dentro do perfil que foi indicado por eles quando fizeram o cadastro no Sistema Nacional de Adoção. Esse aplicativo, ele tem trazido bons resultados. Depois de sua criação, ele tem 6 anos de existência, já foram adotadas 173 crianças que, a priori, não estariam contempladas no perfil indicado por pretendentes à adoção. A proposta do Adote é simples, mas poderosa: tornar o processo de adoção mais humano, aproximando histórias e corações. A plataforma oferece perfis detalhados e vídeos das crianças a partir dos 8 anos e adolescentes disponíveis para adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, permitindo que os pretendentes conheçam um pouco mais da personalidade, da história e dos sonhos daqueles que esperam por uma família. O objetivo, em razão do Dia Nacional de Adoção, do dia 25 de maio, é sensibilizar os magistrados do Estado do Maranhão para que identifiquem crianças nessa situação, na situação de acolhimento por longos anos, sem que hajam pretendentes à adoção, tanto nacional quanto internacional, interessados. E aí tentem dar uma nova história de vida para essas crianças, com a inclusão no Adote, para que elas possam ter visibilidade para pretendentes à adoção de vários estados da federação, que, ao se depararem ali com aquela imagem da criança, com o relato, com a história de vida dela, acabem se sensibilizando e alterando o perfil da criança que inicialmente ele pretendia adotar. No Maranhão, a disponibilidade para adoção atende ao seguinte perfil: entre 10 e 16 anos, do gênero masculino e da pele parda. Infelizmente, crianças e adolescentes com essas características costumam enfrentar mais obstáculos, o que torna o papel do Adote ainda mais importante.
No Maranhão, das 68 crianças disponíveis para adoção, 3 foram cadastradas no sistema ADOT. Mas esse número pode ser ainda maior se os órgãos competentes derem celeridade ao processo. No Brasil, mais de 5.000 crianças e adolescentes ainda esperam por uma família. Com o apoio da tecnologia e a sensibilidade do olhar de quem deseja adotar, o caminho para a construção de novos lares pode se tornar mais curto. E olha só, uma pesquisa apoiada pelo Ministério da Igualdade Racial revela que a discriminação contra a população negra segue presente no cotidiano dos brasileiros. Pois é, o estudo reforça as urgências de políticas públicas e da denúncia como primeiro passo para enfrentar o racismo. Por mais que se queira acreditar em avanços, a discriminação racial ainda é uma ferida aberta no Brasil. Não é apenas um resquício do passado, é o presente vivido todos os dias por milhões de brasileiros negros. De cada 100 pessoas pretas, 84 relataram ter sofrido algum tipo de discriminação racial, o que representa 85% dessa parcela da população que foi entrevistada na pesquisa. Os números apontam uma realidade preocupante. O dado estarrecedor vem de uma pesquisa apoiada pelo Ministério da Igualdade Racial, divulgada no último dia 20, e escancara uma verdade difícil. O racismo é cotidiano, estrutural e institucional. Nas escolas, nos espaços de trabalho, nas abordagens policiais, nos olhares desconfiados no comércio ou no silêncio das oportunidades negadas. A cor da pele ainda define destinos. O Maranhão é o terceiro estado com a maior população negra de todo o país. Tem aproximadamente 78% da sua população se declara negra, preta ou parda. E temos a segunda maior população quilombola, com destaque para a cidade de Alcântara, que tem a maior população proporcional de quilombolas de todo o país. Então, nesse sentido, é muito importante abordar a temática étnico-racial, especialmente neste mês de maio, que se faz alusão à denúncia do racismo e à Lei Áurea, a lei que promoveu a abolição da escravatura. Então, nesse sentido, a gente discute e promove reflexões justamente para que a sociedade maranhense se conscientize cada vez mais e aquelas pessoas que eventualmente sejam ofendidas, que eventualmente sejam vítimas de racismo, possam buscar o sistema de justiça para promover a sua denúncia. Para compreender melhor os caminhos legais disponíveis às vítimas de racismo, o juiz Marco Adriano alertou para o primeiro passo diante de qualquer forma de injúria racial ou racismo, que é procurar uma delegacia. A denúncia é essencial não apenas para buscar justiça individual, mas para alimentar os dados oficiais que permitem a construção de políticas públicas efetivas. Primeiramente, definir que racismo é crime, É um crime inafiançável, imprescritível, previsto na Constituição Federal. Temos uma lei de combate à discriminação racial que prevê como crime, estipulando as penas que variam de 1 a 5 anos. E, nesse sentido, aquela pessoa vítima de racismo tem uma série de formas de promover a sua denúncia, a sua queixa em relação a esse fato. Então, o primeiro passo é procurar a Delegacia de Crimes Raciais, fica ali na Rua Rio Branco. O delegado Aguinaldo Timóteo, uma atuação exemplar. Além da Polícia Civil, tem os meios de comunicação com a própria Polícia Militar. Espera-se que o Estado do Maranhão cumpra um compromisso que foi o estabelecimento de uma patrulha específica para crimes raciais, no âmbito da Polícia Militar, mas também pode ser denunciado ao Ministério Público, à Promotoria de Promoção dos Direitos Humanos. E no âmbito do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Maranhão ele se destaca no cenário nacional através da Comissão de Assédio e Discriminação, que é coordenado pela desembargadora Márcia, e temos também o Comitê de Diversidade, que é coordenado pela juíza Elaile Carvalho, e o Comitê de Diversidade também é um canal de recepção de denúncias. Basta você acessar a página do Tribunal de Justiça, lá vai ter um ícone com um formulário para aquelas pessoas que eventualmente sejam vítimas de discriminação racial e outras formas de discriminação no espaço do Poder Judiciário, possam promover a denúncia e a apuração desses fatos. E vamos falar agora de economia. Uma pesquisa realizada pela FEComércio aponta que houve uma queda no consumo das famílias no mês de maio. Especialistas ressaltam que a expectativa é que em junho traga uma reação positiva para o comércio, com promoções e ações especiais
para atrair a clientela. O recuo, segundo o estudo, foi puxado principalmente pela diminuição nas compras de bens duráveis e por uma percepção de menor intensidade no nível de consumo atual. O comportamento dos consumidores refletiu na diminuição de 0,5% na pesquisa realizada mensalmente pela Federação de Bens, Consumo e Serviços do Maranhão. A pesquisa ela é voltada para mensurar a intenção de consumo das famílias em São Luís. Então, foi verificado pela FEComércio que esse consumo ele diminuiu cerca de 0,5%. Então, a pesquisa ela tem um índice de satisfação, ela vai acima de 100, as famílias estão satisfeitas. O indicador ele não ultrapassou 100, então apresentou uma queda saindo de 90,9% para 90,4%. As famílias elas estão insatisfeitas e os subindicadores que fazem a gente se orientar para essa queda é um momento para as duráveis. As famílias elas estão comprando menos eletrodomésticos, móveis, elas estão entendendo que não é o momento ideal para fazer essa compra. Tanto que esse subindicador foi o indicador que mais caiu de todos os outros indicadores que são mensurados pela pesquisa. Então, isso tudo é refletido pelo cenário que nos encontramos atualmente. A gente está com uma inflação resiliente, persistente, né? Mesmo com toda a política monetária que vem sendo aplicada pelo Banco Central, a inflação ela segue aumentando e a gente tem também uma alta taxa básica de juros, que é a Selic, que se encontra agora em 14,75%. Aí outro indicador que puxou também esse indicador da intenção de consumo para baixo foi a renda atual. Então as famílias elas estão entendendo que elas estão consumindo menos do que no mês anterior. E aí foi o indicador que mais puxou essa intenção de consumo para baixo. Apesar da retração, o cenário não é negativo para o comércio. De acordo com a análise econômica da FEComércio, 2 componentes da pesquisa apontaram uma satisfação acima dos 100 pontos, sendo renda atual e perspectiva profissional, o que indica um otimismo para os empresários nos próximos meses. Mesmo com a leve retração em maio, o aumento da confiança na renda e nas oportunidades profissionais indica que os consumidores estão mais propensos a gastar futuramente, especialmente em datas comemorativas e períodos promocionais. A gente consegue verificar que as famílias elas estão perdendo um pouco desse fôlego, né, para esse consumo, motivado por esse cenário, mas a gente vem para um próximo mês com algumas datas importantes aqui em São Luís. Inicialmente a gente tem o São João, que é a maior festa junina, a gente foi até agora, né, visto como a capital junina, e a gente também tem a data comemorativa, que é o Dia dos Namorados, que já vem com um potencial muito grande aí de mais de 100 milhões aí em faturamento, também mensurado pela Federação do Comércio. O mês de junho representa uma ótima oportunidade para o comércio reverter a tendência de queda. A FEComércio orienta os empresários a investirem em ações promocionais, vitrines temáticas e experiências personalizadas para atrair o público. Se preparar para tentar, né, focar nesses consumidores que eles estão perdendo essa confiança em relação a esses itens que eu mencionei, trazer promoções mais atrativas, formas de parcelamento mais facilitadas, entendendo que não é um momento, né, a família não entende que é um momento adequado para comprometer essa renda nesse curto prazo por conta desse crédito caro, e se preparar aí para essas festas porque o potencial é grande. Agora vamos falar da Clínica Equilíbrio, onde o bem-estar e a qualidade de vida são garantidos. Na Clínica Equilíbrio você conta com os melhores profissionais altamente capacitados para crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes, com uma equipe multidisciplinar, com psicologia, neuropsicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, com integração sensorial e muito mais, gente. Olha só, lá na Clínica Equilíbrio você conta com espaço amplo, atendimento personalizado e estrutura de ponta para atender você e toda a sua família. Inclusive, eu estive por lá. Clínica Equilíbrio, onde o bem-estar e qualidade de vida são garantidos. A Clínica Equilíbrio dispõe os melhores profissionais altamente capacitados para pessoas neurodivergentes. Aqui o resultado é nossa prioridade. Da psicologia à musicoterapia. Com espaço amplo, várias salas de atendimento e estrutura de ponta para receber você e a sua família.
vidas são transformadas. A nossa missão é proporcionar um desenvolvimento seguro e de total independência para os nossos pacientes. Entre em contato agora mesmo e faça-nos uma visita. E olha, a Clínica Equilíbrio fica ali na Avenida Sambaquis, número 25, quadra 6, Calhau. Vou colocar mais uma vez e repetir o número aqui para vocês, DDD 98 988 22 5656. Clínica Equilíbrio, integrando vidas e transformando histórias. E agora vamos mostrar um problema. Problema não, problemão que já se arrasta há mais de 27 anos e voltou a causar transtornos para quem mora na Rua H, na quadra 14, no Parque Shalom, aqui em São Luís. Um bueiro que está transbordando por lá e comprometendo o asfalto, que está cedendo a cada dia. Os moradores, eles temem que o pior aconteça e resolveram improvisar uma sinalização, é isso mesmo? E pedem até por uma solução urgente. Roda o VT. Nossos denunciantes estavam falando que há 27 anos atrás eles entraram em contato com o poder público para falar que aqui estava aquela mistura do bueiro, que estava com problema de esgotamento sanitário, com a água potável. Aí, naquela época, veio o órgão, resolveu um pouquinho. Passou mais alguns anos, estourou de novo. Outros anos, estourou de novo, 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 estourou de novo. Há mais de 20 anos. Bom, eles até agradecem que quando entram em contato pode demorar 6 meses, 8 meses, mas um dia o órgão responsável vem. Um dia o órgão responsável vem. Mas o serviço que faz é esse. Dura um dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês e logo estoura de novo. Sabedores de que tudo isso vai às contribuições, às obrigações do contribuinte, por intermédio dos impostos, é um gasto de dinheiro, é um gasto a mais, é um gasto de novo, é um gasto de novo, é um gasto de novo. Convidar a nossa equipe do Balanço Geral para fazer um apelo e fazer um apelo definitivo, para que se realmente tem condições de resolver o problema, porque tem. Um trabalho, né, levado a sério tem. Então, o que eles gostariam é exatamente isso. Bom, quem vai fazer esse apelo não sou eu, são os moradores, boa parte deles que, há décadas esperam por uma solução. Nós estamos no bairro de classe média alta, Parque Shalom. Nós estamos bem ao lado do Residencial Salomão 4. Aqui é Rua H 14, Parque Shalom, pertinho da praia, do Calhau. Estou aqui ao lado do seu Rudimar e seu Carlos Magno, não querendo ser rude, mas na realidade, seu Rudimar, que só acompanha isso aqui há mais de 25 anos, história conserta, história conserta, conserta história, história conserta. Todo ano a mesma novela. Todo tempo a CAEMA vem aqui, conserta, volta a acontecer de novo. Vieram aqui, fizeram um trabalho muito bom, passou uns 2 anos segurando. Epa, opa, olha aí, 2 anos. Desses 27, teve 2 anos que não estourou, é? 2 anos que não estourou, e aí foi consertado, ficou bom por 2 anos. Depois voltou a acontecer de novo. Agora já estourou aqui, está estourando nas laterais aí, está tendo rachadura no asfalto aqui no meio, como onde o rapaz está ali. Então isso aqui é uma frequência. Tem aquele ditado que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quanto mais se fura a pedra, quanto mais o asfalto. Aqui está, esgotamento sanitário desse lado, e do lado de cá, água potável. Desperdício do néctar da vida. Isso aqui é constante, esse desperdício, esse mau cheiro também quando passa muito tempo. Já está começando a borbulhar, o sol bate na coisa. Aí é complicado, viu? É uma situação complicada. E outra coisa, atrapalha o trânsito também dos veículos. Eles têm que passar pelas laterais, em cima das calçadas. Está destruindo as calçadas todinha aqui do nosso bloco aqui. Causando um transtorno, né? E além dos carros que às vezes, por descuido, caem no buraco aqui também. Quer dizer que há 27 anos você acompanha essa novela.
Acho que tem mais de 27 anos. Sem mais Minha palavras. filha caçula tem 25. Sua filha, ela, quando nasceu, já estava o problema. Já tinha um problema aqui. Mas tá entendendo? O senhor talvez acompanhe a novela um pouco menos, né? Convidou nossa equipe de reportagem. E vocês ainda pelo menos tiveram dó das pessoas que passam, colocaram aqui uma placa improvisada, porque já caiu o carro aí. Com certeza, cai sempre, à noite principalmente, que as pessoas vêm à noite e não, às vezes não tem a visibilidade de 100%, quando depara com o buraco já está em cima, e corre um risco de perder o controle e ir no muro. Você vê que tem um muro do condomínio de um lado, residência do outro, né? As pessoas aqui, os portões aqui, ó, em frente à saída, tem uma dificuldade para sair de ré, porque o nosso condomínio, você vê ali o portão do condomínio, né? E aqui o portão de 2 moradias. E essa rua aqui ela é bem transitável durante o dia. Então, à noite, como ela não é tão transitável, as pessoas andam com uma velocidade um pouquinho a mais. E quando dá em cima do buraco, que às vezes quando eles desviam na calçada, está destruindo as calçadas, como o amigo já falou aqui. Então, o que é que nós queremos? A CAEMA esteve aqui, está com uns 15 dias, e não trouxe nenhuma solução. Veio, olhou, acho que filmou, fez uma reportagem para eles mesmos, e eu não sei o que aconteceu, que eles não voltaram mais. Que a gente queria que eles viessem aqui e resolvessem o problema dos moradores. Eu sou o síndico do condomínio, recebo sempre os moradores. Seu Carlos, o que a gente pode fazer? Eu vou ver o que a gente pode fazer, chamar uma reportagem, porque a CAEMA já foi acionada e não resolveu. Ver se vocês podem nos ajudar. Na realidade, se a contribuição dos impostos viesse também para nós da imprensa, né, talvez nós fizéssemos algo a mais do que filmar. Talvez o nosso repórter cinematográfico Jackson Rosa, além da câmera, ele trouxesse um saco de cimento. Talvez o repórter Sérgio Fernandes, ao invés de trazer só o microfone, trouxesse areia, né? Já não, já é dinheiro dos impostos. Quer dizer que eles só vieram e olharam. Olharam, ficaram aqui acho que uma meia hora, uns 40 minutos, e depois foram embora e não voltaram mais, né? Então, o que a gente está Não deram nenhuma satisfação, falando, nós vamos porque isso, vai vir outra equipe, nada? Nada, não deram nenhuma satisfação, não deram nada. E assim, a gente aqui paga nossos impostos, né, e que não é barato. Você vê um condomínio desse aqui que a gente paga só... O bairro Parque Chalão é um bairro de classe média alta, pertinho da praia, pertinho do Calhau. Aqui, eu que sou o síndico desse condomínio aqui, como estou falando, só o esgoto nós pagamos mais de R$2.000 todo mês, né? E você vê aqui 27 anos com um problema desse aqui não é resolvido. E o que mais doeu nessa história toda é que o maior período que ficou sem problema foram 2 anos. Se ficou 2 anos sem problema, é que tem condições de ficar realmente sem o problema. Dá para fazer e resolver, né? Se ficou 2 anos, tem como ele já deu para identificar onde é o problema que pode ser sanado. Então, se ficou 2 anos, dá para fazer e resolver o problema em definitivo. Talvez a equipe que veio se perdeu, né? Mas nós vamos mais uma vez orientar. Nós estamos aqui na Rua H14, Parque Chalon, bem na entrada do residencial Rei Salomão 4, tá bom? Então não fica na Divinéia, não fica no Calhau, não fica no João Paulo, não. Fica no Parque Chalon, fica em São Luís do Maranhão. Porque de repente o pessoal foi e depois se perdeu, não voltou mais. Talvez é dessas empresas que contratam que é de fora, talvez a gente não conhece a cidade. Eu não conheço a cidade. Então, só para orientar de novo, então estou lembrando, esse problema do esgotamento sanitário estourado e da água, dá até pena, água límpida, em vez de estar na torneira, está no meio da rua. Bom, mais uma vez, nosso objetivo do Balanço Geral, sabe, traduzindo aqui, tentando aliviar esse problema dessas pessoas que já não aguentam mais ver carros se acidentando, já não aguenta mais ter o fedor na porta de casa, já não aguenta mais pagar seus impostos e o pior, já não aguenta mais ver o órgão responsável tentar resolver e não resolver. Pô, está faltando alguma coisa. O que está faltando para resolverem? Acho que está faltando um pouco de respeito com os moradores, em primeiro lugar, né? Com atitude para que venha e resolva o problema. Está faltando vontade de fazer, vontade de resolver as coisas, né? A gente não está aqui fazendo chamando uma reportagem para fazer mídia para ninguém. A gente está querendo aqui simplesmente para que resolva o problema dos moradores que estão sofrendo com essa situação. E esse é o objetivo do programa Balanço Geral. Um prazer enorme é ser o elo entre esses moradores, ou seja, ser o elo entre a população e o órgão que tem o dever e o compromisso de resolver. Não apenas como paliativo. Paliativos eles já vivem há 27 anos, mas sim resolver definitivamente. E com certeza, nós do Balanço Geral, mostrando problemas há 18 anos, queremos mostrar na realidade são soluções. Se solucionar, aqui nós voltaremos. Vou assumir o compromisso. Eu peguei na mão ainda agora desses moradores, agradecendo a confiança no Balanço Geral e a confiança também no órgão responsável, porque senão eles não fariam esse apelo, não é? Mas assumindo mais uma vez o compromisso. Se resolverem, você chama o Balanço Geral? Chama para você
dar um esclarecimento que a reportagem veio aqui, fez a reportagem, foi resolvido. Resolveu. A gente vai agradecer tanto a reportagem quanto as pessoas que são responsáveis pelo trabalho que veio fazer. Tá bom? Compromisso assumido. Imagem Jackson Rosa, Sérgio Fernandes do Balanço Geral. Qual a esperança de voltar aqui e mostrar que, resolveu. E uma lei foi sancionada com o objetivo de acolher mães e famílias que perderam bebês. A Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental assegura cuidados humanizados e apoio psicossocial a mulheres e familiares que enfrentam a dor da perda. A perda de um bebê durante a gestação, no parto ou logo após o nascimento é, infelizmente, uma situação comum vivida por muitas mulheres em todo o país. Esse momento delicado requer cuidados especiais que ajudem essas pessoas a vivenciarem o luto de forma digna e com todo o acolhimento necessário. O principal desafio já começa desde o momento, da recepção dessa comunicação do óbito, onde a mulher, durante a gestação, ela idealiza, ela se planeja, tem toda aquela questão da maternidade idealizada, a família toda se prepara para a chegada de um novo integrante, e quando isso não acontece, vem aquela sensação de desamparo, então, assim, a depender, do histórico daquela mulher, se ela já vivenciou outras perdas, então tudo isso vai contribuir para esse enfrentamento desafiador, e é nesse momento que se faz necessário o acolhimento da psicologia, onde além de dar o suporte emocional, a gente também avalia possíveis indicadores do desenvolvimento de uma depressão puerperal, e de outros possíveis transtornos, ou então é realmente uma questão daquela reação esperada diante o luto. Que o luto, como a gente sempre frisa, não tem como estipular, não é uma semana, 2 meses, 3 meses, 1 ano, então varia muito para cada pessoa, a depender do seu contexto. O governo federal sancionou a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A norma assegura cuidados humanizados e apoio psicossocial a mulheres e famílias que enfrentam a perda de um bebê. A nova lei prevê o atendimento psicológico especializado, exames que investiguem as causas das perdas, além do acompanhamento da saúde mental em gestações posteriores. A medida também obriga a capacitação de profissionais da saúde para lidar com situações do luto parental. Então, quando a gente fala de um acolhimento humanizado, digno, a gente não restringe isso só ao papel da psicologia, Isso é dever de todo profissional da saúde. E agora, com a lei, muda porque antes o que era uma abordagem diferenciada, opcional, agora passa a ser obrigatório. Então, é direito da mulher, Então, a lei 15.139, ela vem para mudar, no sentido de demandar que esses profissionais estejam mais capacitados, mas principalmente assegurar. Então, a gente faz o reconhecimento jurídico da dor dessa mulher, porque agora é comprovado em lei, que essa mulher precisa ser acolhida, toda essa família que passa por esse processo de luto, esse processo de sofrimento mesmo. Entre as medidas previstas na Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, estão a garantia de alas separadas em maternidades para mães enlutadas, o direito à presença de acompanhante durante o parto de natimorto e o acesso à assistência social para os trâmites legais. A nova política também modifica a lei dos registros públicos para garantir o direito ao sepultamento ou cremação do feto ou recém-nascido com a participação dos pais. A norma estabelece ainda outubro como mês do luto gestacional, neonatal e infantil, com foco na conscientização e na valorização da dignidade humana em momentos de perda. Faz muita diferença, porque no momento que as mães, que ela tem a informação que o bebê foi a óbito, é muito duro, elas ficam muito fragilizadas. Então aqui elas têm um apoio, tanto de serviço social como psicologia, e é dado todo o aparato para elas, antes, durante e pós, quando sai, faz um encaminhamento para as unidades básicas da interação, ou da capital ou do interior. E olha só, minha gente, agora vamos para um rápido intervalo, não sai daí. Já eu tô de volta, hein? Beijo, beijo. Não sai daí.